Eu te saúdo com a paz do Senhor. Você já ouviu falar em Bitcoin? Fique aqui comigo que eu vou apresentar a você uma pessoa que pode tornar a sua vida uma vida milionária. Sim, você pode ficar milionário investindo em Bitcoin. O que é o Bitcoin? Bitcoin é uma criptomoeda. E como ela é uma criptomoeda, ela tem uma coisa muito interessante que ela é descentralizada. O que isso significa? Isso significa que o governo não tem nenhum poder sobre ela. Foi criado inicialmente apenas 21 milhões de Bitcoin. Não existe mais como aumentar esse valor. Por conta disso, como não tem muito, é apenas 21 milhões em todo o mundo, a tendência é sempre lhe crescer o valor, aumentar o valor. E isso nos traz uma ideia muito importante sobre o que nós estaremos estudando hoje. Por exemplo, o que é inflação? Muitas pessoas acham que inflação é o aumento dos preços dos produtos nas gôndolas do supermercado. Isso não é verdade. Na verdade, a inflação é o aumento da base monetária. O que isso quer dizer na prática? O que é o aumento da base monetária? É quando o governo imprime muito dinheiro para poder cobrir as suas contas, as suas dívidas. Como tem muito dinheiro envolvido no mercado, o que acontece? Tem muito dinheiro para pouco produto. Então ela acaba perdendo o valor e com isso acaba criando aí a inflação. E isso não acontece com Bitcoin. Por quê? Porque não existe como imprimir, vamos assim dizer, né? Criar mais Bitcoins. Só existe apenas 21 milhões. Então o que acontece? A tendência é sempre aumentar o valor. Só para você se ter uma ideia, algumas questões aqui, os números aqui que eu vou te apresentar um número aqui que não é necessariamente um número perfeito, é um número muito aproximado. Por exemplo, se você tivesse investido R$ 100 em bitcoins há cerca de uns 7 ou 8 anos, hoje você teria cerca de 40 milhões de reais na conta. Então, sim, o Bitcoin pode tornar você uma pessoa milionária. Mas como é um investimento, todo investimento tem riscos. Existe risco para todas as coisas, para todos os investimentos. Então, o que eu vou fazer com você nesta aula de hoje, que é a lição número 9 da classe de jovens, a realidade bíblica das finanças. Sim, você como jovem, você precisa ter a sua vida financeira estabilizada. E o Bitcoin é algo que pode fazer isso se tornar realidade. Portanto, fique aqui comigo, que no final desse vídeo eu vou apresentar a você uma pessoa que é o Thiago Negro. Ele vai te dar algumas orientações. Depois disso, você não precisa se preocupar. O próprio YouTube vai sugerir mais vídeos para você sobre Bitcoin. E por que isso é importante? Antes de você investir em Bitcoin, você precisa estudar sobre a criptomoeda. Para quê? Para que você não venha cometer erros. E existem erros que podem tirar todo o teu dinheiro da sua carteira, né, na questão ali do Bitcoin. Portanto, fique aqui comigo, que a lição de hoje é uma lição muito importante, que vai falar sobre a questão das finanças. Quantas pessoas hoje, quantos jovens hoje, podendo ter um futuro brilhante, não têm justamente por causa de uma situação ou outra. Agora é importante também falar sobre o Bitcoin, que não é porque você vai começar a comprar o Bitcoin e você vai deixar de fazer outras coisas. Não, você pode ter o seu trabalho. E se falando em Bitcoin, uma outra coisa importante é, possivelmente você não vai conseguir comprar um Bitcoin. Por quê? Porque ele é muito caro. O que você consegue fazer é investir, talvez, comprar R$ 10, R$ 100, R$ 150. Mas é importante que você tenha em mente o seguinte, quando você for comprar o Bitcoin, que no caso ali seria Satoshi, né, que fala o nome, Satoshi é como se fosse centavo de real, né? A gente tem o real e os quebrados do real é centavos, 1 centavo, 2 centavos. O Satoshi é mais ou menos isso daí. É como se fosse o centavo do Bitcoin. Então você pode fazer o seguinte, você pode pensar, hoje eu tenho R$ 50, se eu perder esse R$ 50 aqui, não vai me fazer falta. Aí você vai lá e compra o Bitcoin. Por quê? Porque se caso acontecer de ter uma queda no Bitcoin, e de vez em quando vai acontecer, mas ele está há 7 meses sem queda, é 7 meses somente subindo. Então, quando você compra o Bitcoin, ele tem sempre a tendência de crescer, de ele valorizar. E existem algumas empresas, inclusive lá no Rio Grande do Sul, que me parece que aqui no Brasil é o estado que mais recebe Bitcoin, é o Rio Grande do Sul. Inclusive, você pode fazer tudo quanto é tipo de compra. Interessante também
que você já vai passar esse vídeo aí para o seu pastor, porque daqui a um tempo até as igrejas estarão aceitando o Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin, apesar de ele ser descentralizado, ou seja, ele não passa pelo governo, ele não passa pela lei, ele não é ilegal, ele é 100% legal, e é por isso que eu estou falando com você sobre o Bitcoin. Para esta aula, os hinos sujeitos são 247, 330 e 403. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua perda. Melhor, toda a tua renda. Perda não, renda. Provérbios 3:9. Então já começamos a aula falando o quê? Daqui a uns dias as igrejas estarão aí aceitando dízimos e ofertas em Bitcoin. Já pensou você entregando o seu dízimo aí com Bitcoin? É muito chique, né? Resumo da lição, é sofisticado, né? É muito sofisticado. A forma como tratamos nossas finanças mostram quem está no controle de nossas vidas. Existe uma frase do filósofo Victor Hugo, que é um filósofo francês. Ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que uma vez ao ano você segure o dinheiro na mão e diga: isto é meu, só para ficar claro quem é o dono de quem. Então, que nós venhamos ter esse discernimento. O Bitcoin, por exemplo, não dá para você segurar ele na mão. Mas nós venhamos assim, ter esse pensamento de que o dinheiro não é o nosso dono. Somos nós que somos dono do dinheiro, ou seja, somos nós que mandamos no dinheiro e não o dinheiro que manda em nós. Nós temos que ter muito essa convicção, essa situação, para que nós venhamos verdadeiramente ter na nossa vida uma vida correta diante do Senhor, uma vida completamente financeiramente bem, mas também espiritualmente melhor. Introdução. Um dos maiores desafios do ser humano é lidar com os seus recursos financeiros. Vivemos em um mundo onde o dinheiro é largamente utilizado e a sua influência alcança todas as pessoas, quer creiam em Deus, quer não. Então o dinheiro está na mão de todas as pessoas. Tanto da pessoa cristã como da pessoa do ateu, por exemplo, todos nós temos acesso ao dinheiro. E é um grande desafio lidar com recursos financeiros. Por que é difícil? Imagina, por exemplo, Elon Musk tem 186 bilhões de dólares na conta. Isso daí mais ou menos aí cerca de 1 trilhão de reais. É muito dinheiro para uma pessoa só dar conta. E você vai pensar assim, mas como ele consegue? Bom, possivelmente, eu acredito, ele deve ter ali alguma equipe financeira para poder tratar disso. Ou talvez ele mesmo consiga fazer isso sozinho. Há pessoas que têm muita habilidade para tratar com dinheiro. No caso do Elon Musk, como ele é um homem muito visionário, eu até acredito que talvez ele até faça tudo sozinho mesmo. Por que isso é importante, falando sobre a questão financeira, inclusive aqui na questão do Elon Musk? Porque quando nós temos muito dinheiro, na verdade eu não sei muito essa prática, né? Muito na prática, mas quando você tem muito dinheiro, você meio que perde a noção das coisas. Você pode pensar que você pode comprar tudo, inclusive comprar qualquer pessoa, e isso é perigoso. Quando alguém tem uma situação financeira muito boa, no meu caso do Elon Musk, eu vou deixar aqui o Elon Musk um pouco de lado, porque a fortuna dele é um pouco fora da nossa realidade. Mas quando nós temos alguns milhões na conta, por exemplo, ou uma vida tranquila, ganhamos bem e tudo, como é que você lidar com a questão financeira? Porque quando você tem uma vida, por exemplo, que você ganha 2 salários mínimos, por exemplo, e de repente você está ganhando 30 salários mínimos, a sua vida muda de uma forma muito extraordinária. Aí cabe bem a pergunta, será que nesse sentido você vai conseguir lidar bem com o dinheiro? Eu não digo nem tanto da questão de dar oferta e dízimo, eu digo, será que você não vai se perder com tanto dinheiro na conta? Ou se de repente você, por alguma razão, você recebe uma herança que vale milhões, então você é o único herdeiro e herdou aí milhões, será que você vai conseguir lidar com esse dinheiro? Porque tem aquela questão da contabilidade, que você precisa ver o imposto de renda, né? Tem tudo que envolve ali a questão do imposto de renda, porque senão dá um negócio, um problema com a justiça. Então, imposto também tem um monte de coisas que envolve a questão financeira. E quando você ganha pouco,
quando você é desempregado e você não tem nada, ou tem pouco dinheiro. Como é que se lidar com dinheiro? Porque uma coisa é você lidar com muito dinheiro, uma outra coisa é você lidar com muito pouco dinheiro. Então, será que nós verdadeiramente estaremos não somente exaltando ao Senhor com as nossas primícias, com aquilo que nós temos de melhor na questão financeira, mas será que nós também não iremos nos perder com tanto dinheiro, achando que podemos comprar todo mundo? Então, isso aqui é uma questão muito interessante que nós devemos ter no nosso coração o seguinte, que o nosso tesouro são as mansões celestiais, as ruas de ouro, né? E não a questão financeira que é importante. Sim, é importante. Nós precisamos de dinheiro, precisamos de bitcoins na conta. Sim, nós precisamos. Mas nós não devemos fazer isso a nossa prioridade. A nossa prioridade é o céu de glória. O dinheiro e sua utilidade. Uma breve história. O sistema de trocas serviu por um bom tempo até que houvesse uma busca pela uniformização de um bem que representasse um valor, o dinheiro. Então surgiram as moedas de metal, inicialmente de metais preciosos e depois feitas de metais não tão valiosos e hoje de papel, né? Temos aí o dólar, o euro, o real e o próprio Bitcoin, apesar que o Bitcoin ele não entra nessa questão, vamos dizer, física, né? Vamos dizer assim. Então, a grande questão é que houve uma certa época que tinha, e até hoje ainda tem alguns lugares, e às vezes até você pode fazer isso, como por exemplo, você quer um videogame, mas você não tem dinheiro para comprar um videogame, mas você tem 2 celulares por alguma razão. Então, o que você faz? Você troca um celular por um videogame. Então, você pode fazer essa troca? Sim, pode-se fazer uma troca dependendo aí do valor do videogame, dependendo do valor do seu celular. Então, vocês dois podem chegar em um consenso e trocar um pelo outro. No entanto, como é que vai avaliar quanto é que vale um videogame e quanto que vale o seu celular? Quanto é que vale o videogame do seu amigo que você quer trocar pelo seu celular? E quanto vale o seu celular? Então, é por isso que criou-se a questão do valor, a questão financeira, a questão do dinheiro. Talvez, vamos aqui dizer, o videogame vale R$ 1.000 e o celular vale R$ 900. Então, nesse caso, a pessoa que está dando o celular faz o quê? Intera com mais 100 ou com outro produto que vale R$ 100. Isso é a ideia da moeda de troca. Como, né, isso vai ficar muito impreciso, aí por isso foi criado a questão aí do dinheiro para que não haja perdas de ambas as partes. Ambas as partes sejam aí valorizadas e não saia aí no famoso prejuízo. Né? Então veja que nós temos aquela história, que aí entra mais uma vez a questão do Bitcoin, que o Bitcoin ele não é centralizado num banco, por exemplo. Aqui no Brasil seria o Banco Central, né? O Banco Central, ele que cria aí a ideia do dinheiro, né? Ele que visa mais ou menos o dinheiro, distribui o dinheiro aí para outros bancos, né? O Banco Bradesco, Itaú, Nubank, tantos, o Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Inclusive o Banco do Brasil tem agora uma campanha falando sobre a questão de investimento. Eu não quis nem abrir a questão do investimento, por quê? Porque se um banco está falando para você investir, possivelmente vai ser numa questão de poupança. Geralmente eles falam sempre da questão da poupança. Por quê? Por 2 razões. Primeira razão. A primeira razão e a mais importante é porque a poupança não rende nada para você. Ela rende 0,5% ao mês. É quase nada. Então, o que isso significa? Eles falam o que para você para conseguir te convencer a abrir uma poupança no banco? E isso é todos os bancos, né? O Itaú, o Bradesco, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, todos eles vai falar sempre a mesma coisa. Invista na poupança porque é segura. E isso é verdade. É o mais seguro de todos. Entretanto, é o que menos vai te render dinheiro. Então, existem muitas formas de você investir o seu dinheiro, né? Tanto na questão aqui do Tesouro Direto, né? Tem um monte de nomes lá, tal da Selic, que geralmente a Selic está em 6,5%, 7%. Então, você tem ali um rendimento maior nessa questão. Então, a questão do investimento é importante. Agora, nós devemos ter em mente o seguinte: se eu sou uma pessoa pobre,
eu recebo um salário mínimo, por exemplo, eu não posso me dar o luxo de fazer grandes investimentos. Eu preciso começar pequeno, devagar, sem pressa, aprendendo como funciona o sistema, assim como eu te falei sobre a questão da criptomoeda, né, o tal do Bitcoin. Você não tem que chegar lá e colocar todo o seu dinheiro no Bitcoin. Você precisa colocar um pouquinho, aquele dinheiro que você pode, sabe que você pode perder aquele se der um probleminha, não vai te fazer falta aqueles R$ 10, aqueles R$ 50, ou R$ 100, ou R$ 1.000, dependendo da sua condição. Aí você começa a investir para você entender como funciona o sistema. E mais uma vez eu vou te alertar sobre a questão do Bitcoin. Antes de você comprar o Bitcoin, você procura conhecer como ele funciona. Não vai lá chegando e vai devagar, vai com calma. Começa a ouvir não somente aquele que eu vou te apresentar, mas outras pessoas que o próprio YouTube vai te sugerir, para que você venha assim ter um conhecimento maior. O Bitcoin tem uma parte que é mais simples, né, que não rende tanta coisa, e tem a parte mais complexa, que vai te render muito dinheiro. Então você precisa ter cuidado para você não perder. Até porque, você falando em perder, a questão do Bitcoin talvez seja mais importante, é a questão da senha que você tem, que você recebe. Essa senha você não pode perder de forma nenhuma. Por quê? Porque se você perder a senha do teu Bitcoin, você perde o seu Bitcoin e é impossível de recuperar. Você não consegue recuperar a sua senha. Então você não pode perder a sua senha de jeito nenhum. Anote no papel, por exemplo, mande por e-mail para você, para que você não perca. E uma outra coisa importante sobre senha é que você, na medida que você for estudando Bitcoin, você vai entender, quando você for criar sua senha, crie sua senha offline. Por que offline? Para que ninguém consiga amanhã ou depois, de alguma forma, conseguir identificar a sua senha. Por quê? Porque como você está offline, é como se você não estivesse na internet. Então, como você não está na internet, a sua senha não está na internet, então é impossível de rastrear. Então é impossível de você perder. Então, essas questões vai nos trazer aí algumas razões, isso vai te dar algum dinheiro. Aí depois você faz um Pix para mim, para você falar assim, eu fiz um negócio lá do Bitcoin, deu certo e vou te fazer um Pix. Faça esse negócio aí. O valor do dinheiro. O tempo passou e o papel passou a ser usado para representar determinados valores, chamado de papel moeda. Hoje existem transações bancárias feitas por meios digitais, como por exemplo o Pix. Eu acabei de falar do Pix, né? Então, depois você faz um Pix para mim. O dinheiro, ele te dá status e poder. Aí o que você vai fazer com esse status e o que você vai fazer com esse poder? A melhor forma de você fazer é não se deixar levar pelo status. Nunca, jamais mostre que você tem. Por exemplo, você criou o Bitcoin, na tua carteira de Bitcoin. Não fica espalhando para todo mundo que você tem. Não fale para ninguém. Fale talvez com seu pai, com a sua mãe. Que é bom, não precisa de ninguém ficar sabendo desse negócio. E quando isso te render algum dinheiro, não fica mostrando, né, postando em rede social, nos stories, por exemplo, né, do Instagram, né, a questão de que você agora comprou algo extraordinário. Não se deixe levar por isso. Por quê? Porque a pessoa que realmente quer uma vida financeira estabilizada não precisa mostrar o que tem. E também na questão do poder, não se deixe levar pelo poder que você tem agora, porque sim, o dinheiro vai te dar um poder. Você vai ter um certo domínio sobre uma questão ou outra, né? Sobre a questão financeira, por exemplo. Ainda mais se você morar numa cidadezinha pequena, as pessoas são geralmente pessoas que não têm muito dinheiro, então você não pode chegar lá com tanto de dinheiro que você tem para humilhar as pessoas, por exemplo. Então não use o poder que você tem dessa forma. Use o poder do dinheiro com bom senso, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Então veja que essa questão do papel moeda que nós temos hoje, né, inclusive a SICPA, me parece que é a única empresa do mundo que cria essa questão do dinheiro, que faz o papel moeda, mas eu não tenho muita certeza sobre isso não. Mas eu já ouvi algumas pessoas falarem que a SICPA é a única empresa do mundo que faz isso. Ela quem cria o dólar, por exemplo, o real, ela que cria as questões. Na verdade, ela não cria, ela produz, né? O governo, eu quero uma moeda assim, dá o desenho, né? Vamos botar assim, a arte do papel moeda, qual o rostinho que ele quer lá, ou o animalzinho, e como que é escrito, como que é feito. Então a SICPA, ela vai e produz essa nota. Inclusive é uma tinta até muito especial, você vê que o papel geralmente ele não desbota, né? Se bem que nós tínhamos uma moeda, um papel moeda de R$ 10,
nós chamávamos elas de australiana, porque ela vinha, pelo menos a informação que tínhamos, que ela era produzida na Austrália. E ela tinha no meio dela um plástico. E nós achávamos ela muito interessante, porque era a única moeda que nós tínhamos que ela era de papel, mas no meio ela tinha um plástico, então nós falávamos que era australiana porque ela veio da Austrália. Mas, e ela desbotava um pouco, né? Ela, às vezes ela desbotava. Agora, a moeda, o papel, de modo geral, ele não é muito fácil de desbotar. Ou seja, essa questão do papel moeda, onde eu quero chegar essa sim é centralizada pelos bancos centrais do mundo inteiro. Por quê? Porque passa pelo governo. Essa moeda é criada justamente para isso, porque na verdade, se você e eu olharmos direito, por que uma nota de 100 reais vale 100 reais? Porque o governo, né, o Estado mostrou para nós que ela vale 100 reais, então é justo trocar 100 reais por um produto que também vale 100 reais. Então veja que aqui o dinheiro, o valor dele é mais numa questão psicológica do que verdadeiramente na prática, né, se nós olharmos direitinho, diferente do Bitcoin. Né? Então veja que nós temos uma questão assim, muito interessante sobre a questão do dinheiro. Então aqui tem algumas formas digitais, né, como a questão do Pix, hoje fazer Pix. Inclusive existe uma questão muito curiosa, que o Pix, há pessoas que fazem Pix de 1 centavo. E teve tanto Pix feito de 1 centavo que ele somado dá 700 mil reais. Imagina, 700 mil reais só com Pix de 1 centavo. Olha que interessante. Um assunto bastante espiritual. Mesmo em seu ministério, Jesus experimentou sustento financeiro e nos é dito que Judas, o traidor, valia-se dos recursos do ministério de Jesus para pegar dinheiro para si. O Judas era um ladrão, deixar bem claro. Então veja que o Senhor, ele é o dono do ouro e da prata. O diamante também é dele. Toda a riqueza é do Senhor. E veja que algumas casas aqui envolvendo dinheiro, por exemplo, a viúva que trazia as duas únicas moedas que tinha para dar de oferta. Eu acho essa questão muito interessante, porque muitas pessoas acham que o dízimo, o valor do dízimo está no valor da moeda, né, do real, de 100 reais, 100 reais, ou talvez, vamos dizer agora, né, um Bitcoin. Não é nada disso. O dízimo, o valor do dízimo está no coração do ofertante. É o prazer que ele tem de entregar ao Senhor. E essa viúva deu tudo o que possuía para a questão ali do dízimo. Por isso que Jesus chamou a atenção para ela. Porque ela verdadeiramente, do pouquinho que ela possuía, ela entregou tudo. Como se ela estava dizendo: Senhor, aqui está a minha oferta e eu dependo somente de Ti, porque eu não tenho nada para comer hoje. Mas o meu dízimo está aqui. Inclusive essa questão de dízimo também, trazer para os dias atuais, é até meio complexo de falar sobre isso, porque, na bem da verdade, será que nós temos a fé como essa viúva tem? Por exemplo, de entregar o nosso dízimo, mesmo sabendo que nós ficaremos sem nada, fizemos algumas dívidas e as dívidas somadas, vai ficar somente o dízimo. Será que nós vamos entregar verdadeiramente o dízimo e vamos passar o mês inteiro sem nada? Isso aqui é uma questão muito interessante. Então tem também quando pagou imposto. Olha que interessante, né? Jesus pagou imposto e Jesus não deveria pagar imposto. E você sabia por que Jesus não deveria pagar imposto? É porque ele é da linhagem de Davi. E quando Davi venceu Golias, uma das promessas era que a sua descendência não precisaria mais pagar impostos. Então por que Jesus pagou imposto? Para nos dar exemplo. Eu até posso pensar que talvez Jesus não venha necessariamente concordar com o imposto. Porque, na verdade, o imposto é um roubo, né? Se a gente for olhar direito, o imposto é um roubo. Mas aqui nessa questão, o Senhor Jesus quis nos dar um exemplo. Também é aquela questão, né? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Quando narrou a parábola do bom samaritano que deu 2 denários ao dono da estalagem. Aqui, mais uma vez, o poder do dinheiro usado de uma forma correta, honesta, para ajudar alguém que perdeu, alguém que tinha tomado uma surra daquelas, né? E aqui é interessante também falar sobre a questão do bom samaritano, que a parábola não é a parábola do bom samaritano, é a parábola do samaritano, porque na verdade os samaritanos eles não eram bons. Este samaritano ele praticou uma boa ação, não quer dizer que ele era bom.
Ele apenas praticou uma boa ação. E também falar sobre a dracma perdida, né? A dracma também era uma moeda, inclusive foi a moeda que ficou mais tempo em circulação no mundo. Ela saiu em circulação em 2001, quando deu lugar para o euro. Então veja que aqui, vê que a mulher perdeu ali a sua dracma e ela ficou procurando, né? E você sabe por que ela ficou procurando? Exatamente isso, porque mulher gosta de dinheiro, né? Bom, brincadeiras à parte, ela procurou porque naquela situação as 10 dracmas ali tipificava para nós hoje uma aliança. Quando você fica noivo ou quando você se casa, você tem uma aliança, não é isso? Você não põe uma aliança no dedo? Então, essa dracma, essas 10 dracmas simbolizavam uma aliança. Então, se ela perdeu uma das dracmas, significa que ela quebrou a aliança. Então, o noivo poderia desmanchar, romper o noivado com ela. Olha que interessante, né? E por isso que ela ficou feito uma louca procurando dentro de casa. Então, ela conseguiu ali encontrar a sua dracma perdida e por isso fez festa. Mas a dracma também tinha um valor. E por esse valor que vem falando sobre a questão também da questão financeira. Deus e o dinheiro, os dízimos. O assunto dos dízimos era tratado em Israel com naturalidade, como uma forma de os judeus reconhecerem o poder de Deus e o sustento divino em suas vidas. Os dízimos eram trazidos pelos hebreus e serviam para custear os alimentos utilizados no culto e os levitas. Essa questão de dízimo entra numa situação que só o sangue de Cristo, que tem tanta discussão acerca do dízimo, que era da época da lei, que no Novo Testamento não tem nada que fale sobre dízimo, que lá em Mateus 23, Jesus estava falando sobre uma outra coisa. Não, não é nada disso. Em primeiro lugar, o dízimo ele foi antes da lei. Antes de vir a lei, nós vemos que Abraão, né, no caso do Abrão, né, que ainda não tinha o nome mudado, né? Abrão, ele entregou o dízimo a Melquisedeque. E só depois de muitos anos é que criou a lei do dízimo, ali na lei de Moisés. Então o dízimo ele antecede a lei, ele não tem a ver com o Velho ou o Novo Testamento, ele tem a ver desde sempre. Então não é uma lei. Então nós vemos que muitas pessoas hoje ficam criando questões sobre o dízimo. Bom, a verdade do dízimo é a seguinte: o dízimo ele é pessoal, ele é uma questão pessoal. Ou seja, se eu sou grato a Deus pela porta que Ele me abriu, eu vou devolver o dízimo que é do Senhor. Eu vou devolver. Agora, se eu sou um avarento, então eu vou ficar com os 10% do Senhor. Isso é um ponto. Um outro ponto interessante de nós falarmos é sobre a questão de Malaquias 3,10, que muitas pessoas usam que aquilo ali é uma forma de roubo ao Senhor. Sim, era um roubo ao Senhor, mas ali não era o povo, era os sacerdotes. Eram os sacerdotes que não davam o dízimo. O povo trazia o dízimo para os sacerdotes e os sacerdotes, ao invés de entregar ao Senhor, não entregavam. Este aqui era o tema, era o ponto. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas usam essa forma de forma equivocada para poder impressionar, ou melhor, para pressionar pessoas a dar dízimo. O dízimo, para mim, ele é pessoal. Agora, cabe aqui uma reflexão interessante para nós. Imagina, você tem uma vida financeira, a sua vida boa financeira, tu tem a sua vida espiritual abençoada, e naquele grande dia você ouviu do Senhor: não, você não era dizimista, então você não entra aqui. Já pensou? Então é melhor não correr o risco, né? Pelo menos eu acho melhor não correr o risco. Então, seja uma pessoa dizimista, mas não seja dizimista porque eu estou falando para você ser. Seja uma pessoa dizimista por uma questão de gratidão a Deus, porque Deus abriu as portas de trabalho para você. Porque se Deus quiser fechar a porta, Ele fecha a porta, Ele não abre mais. E aí como é que fica? Nessa questão do Bitcoin, se Deus quiser também, Ele deixa você travado ali no Bitcoin, você perde sua senha, faz um monte de coisa. E aí? Então nós devemos ser gratos ao Senhor. Por quê? Porque uma vez que o Senhor me abriu as portas para mim, o mínimo que eu posso fazer é entregar 10% ao Senhor. Dependendo de algumas pessoas dá mais do que 10%, né? Tem outras pessoas que têm uma gratidão tão grande ao Senhor que dá mais do que 10%. Mas que nós devemos compreender o seguinte: seja fiel no dízimo com o Senhor. O Senhor não abriu as portas para você? Não está abençoando a sua vida? Abençoa a obra do Senhor,
porque certamente o Senhor vai se agradar de ti. Agora, mais uma vez, o dízimo ele precisa ser espontâneo e não de uma, vamos dizer, uma obrigação, você tem que fazer. Por quê? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então você vai forçar, não. Você tenha no seu coração o desejo de ser uma pessoa dizimista. Uma outra questão sobre a questão do dízimo, que eu particularmente eu discordo, é sobre essa questão de que os dízimos mantêm os ministros cumprindo a sua vocação. Eu não concordo com esse negócio. Por que eu não concordo com esse negócio? Porque por conta disso, os ministros da casa do Senhor se valem desse negócio para não trabalhar. Então fica todos os ministros nas custas da igreja. Então a igreja acaba financiando ministros, o seu aprendizado. Em detrimento disso, as pessoas da igreja, as pessoas que menos têm recursos, padecem necessidade. Não tem um dinheiro para comprar um remédio, está passando necessidade, em alguns casos até fome. Por quê? Porque a igreja pega o dinheiro e dá para pastor, dá para ministro, e eu particularmente eu não concordo com isso, porque eu acredito que o ministro, o pastor, ou seja quem for, precisa ter o teu trabalho. Por quê? Porque pastor não é profissão, pastor é vocação. Da mesma forma a questão do ministro. A pessoa que ministra a palavra, que ensina a palavra, é uma bênção. Aí eu te pergunto, quanto que Deus cobrou dessa pessoa para ser um ministro? Cobrou quantos reais? Para ele agora ficar cobrando da igreja. Então eu não concordo com essa prática, eu não concordo. O que eu acredito é, quando dependendo das circunstâncias do pastor, do ministro, estiver precisando tá numa necessidade, a igreja pode ajudar. Aí sim, eu sou de acordo que estenda a mão para esse ministro, para esse pastor, da mesma forma que estenda a mão para um membro, para um jovem, por exemplo. Então, eu discordo muito desse ponto de usar o dízimo para manter vida luxuosa de pastor e de ministro. E também, mesmo se não for luxuosa, eu sou muito contra este negócio. Vemos, por exemplo, aí o caso de pastores que andam aí um carro que vale mais de R$ 1 milhão às custas de convenção, às custas de igreja. Então eu sou muito contra esse negócio. Eu acredito que o ministro ele precisa trabalhar para o seu sustento. E muitas vezes o ministro da igreja, na maioria das vezes, ele é aposentado. Se ele é aposentado, então ele não precisa da questão financeira da igreja. Agora, se você discorda de mim, por favor, deixe aí o seu comentário. Honrando ao Senhor. Honrar o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honrar é dar destaque, é privilegiar. Quando você tem uma fazenda, você não precisa dar a tua fazenda para a obra do Senhor. Essa questão de dar ao Senhor a sua fazenda, as suas primícias, é das primícias da fazenda. Por exemplo, você colheu aí 1 tonelada de soja, por exemplo. Então, nesse caso, você pega a 10ª parte dessa tonelada e dá à obra do Senhor. Inclusive, falando sobre esse negócio, é mais uma coisa muito interessante sobre a questão do dízimo, que o dízimo, na verdade, ele é fruto da terra e não necessariamente de dinheiro. Pessoal, não necessariamente. O dízimo correto, ele é do fruto da terra. Por exemplo, 10 toneladas de soja, 1 tonelada de soja para o dízimo. Esta é a ideia. Agora, se falando também sobre valores, também tem essa questão também de entregar na casa do Senhor. Algumas pessoas falam na casa do tesouro, né? O que não é verdade. A casa do tesouro é em Israel e parece que esse templo foi destruído. Então, vemos que honrar ao Senhor é fazer o quê? É privilegiar o Senhor, é destacar o Senhor. Por exemplo, na questão do trabalho. Você recebe aí um valor de R$ 5.000 no seu salário. Olha, eu estou te abençoando agora, estou profetizando. Na verdade é fé, né? Não é nem profecia, né? É fé, né? Eu tenho fé que Deus vai te abençoar assim. Aí você recebe R$ 5.000 da empresa onde você trabalha, ou você é um empresário, por exemplo, um microempresário. Então, nesse ponto, você precisa dar R$ 500 de dízimo, correto? Ok. Mas você primeiro vai pagar as dívidas dos funcionários, do fornecedor, ou seja, o que for, ou primeiro você vai separar o dízimo? E isso aqui que é o destacar, que é o honrar.
O honrar é você pegar esses 5 mil reais, você pega os 500 reais, a primeira coisa que você faz não é pagar fornecedor, funcionário, seja o que for, é você pegar esses 500 reais e dar ao Senhor. E isso é destacar, isto é honrar o Senhor, é dar as primícias. Primícias é aquilo que vem primeiro. Então isso é honrar ao Senhor e é isso que cada um de nós devemos fazer. Auxiliando os irmãos. Deus pode nos dar mais recursos do que realmente necessitamos. Desses recursos podemos poupar e nos preparar para o futuro, o que é lícito, mas também devemos nos lembrar daqueles que têm menos e que precisam ser socorridos em momentos de dificuldade. Quando, muitas vezes, há cristãos, por exemplo, que, graças a Deus, têm uma vida financeira muito confortável, alguns até milionários. E isso é muito bom. Entretanto, como é o meu coração quando eu ganho pouco, por exemplo? Que aqui existe uma questão muito interessante das pessoas que estavam auxiliando os irmãos. Que era o quê? O povo de Jerusalém queria ajudar, na verdade, o povo filipense. Os filipenses queriam ajudar o povo lá de Jerusalém, mas eles tinham pouco, ou seja, os filipenses tinham pouco, mas mesmo tendo pouco, queriam ajudar. Então, hoje, por exemplo, estamos vivenciando uma tragédia no Rio Grande do Sul, algo alarmante, me parte o coração ver as cenas chocantes do Rio Grande do Sul. Entretanto, o que nós falamos? A tragédia lá é muito grande, eu não tenho como ajudar porque eu tenho muito pouco. E essa era a dinâmica do povo de Filipenses. Eles tinham muito pouco, mas mesmo tendo pouco, queriam ajudar. E nós devemos fazer isso também, porque nós podemos fazer até um paralelo, que a Bíblia fala assim: foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu sei que lá tem um outro texto, um outro contexto, mas se nós trazermos para nós, não seria também ideal que nós venhamos ajudar o nosso irmão, mesmo tendo pouco? Por que nós não ajudamos com pouco mesmo? Ajudamos com pouco, porque certamente o nosso pouco vai ser muito para aquela pessoa. Então nós devemos auxiliar os nossos irmãos nessa questão financeira. Mesmo eu tendo pouco, eu vou dar um pouco que eu tenho para o meu irmão que está mais necessitado do que eu. Como diz Atos 20:35, boa coisa é dar, né? E nós devemos ter esse comprometimento com os nossos irmãos. E não somente com os nossos irmãos, até pessoas de outra fé também, nós devemos, podendo, né, ajudar, nós devemos estar sempre ajudando. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, cristão, não cristão, ateus, foram todos atingidos pelaquela tragédia das inundações. Mas independente se é cristão ou não que vai receber a doação, nós devemos ajudar. Inclusive, se você quer ajudar, é só clicar lá no site, né, para quem doar.com.br, para assim você também poder ajudar, caso você sinta aí no seu coração. Advertência contra mau uso do dinheiro. O cuidado com a avareza e o enriquecimento ilícito. Esse enriquecimento ilícito, na verdade, é um roubo, né? O dinheiro tem o poder de mudar o pensamento de algumas pessoas e muitos acabam substituindo Deus pelos bens materiais, esquecendo-se de que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Bom, muitas pessoas dizem que o dinheiro é a raiz de todo mal. Isso não é verdade. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal, porque se o dinheiro fosse a raiz de todo o mal, o Jó estava perdido na maldade, né? Que pensa num homem endinheirado. Jó tinha muito dinheiro, inclusive o jovem rico. O nome já fala, né? Ele era rico. Então, se a riqueza fosse realmente algo maldoso, como é que ficaria o nosso amigo Jó, nosso patriarca Jó? E Abraão também tinha muito dinheiro, Salomão e tantos outros. Né? Inclusive Maria Madalena também era montada na grana. Né? Tanto era montada na grana que financiava o ministério de Jesus. Né? A gente fala muito dos homens, né? Mas Maria Madalena também era montada na grana. Então veja que o enriquecimento lícito é a questão de roubar. Alguns políticos falam muito isso, né? Não, é que o político tal, aí fala o nome lá do humilhante,
e fala assim, ele enriqueceu ilicitamente. Isso é uma forma educada de dizer que aquela pessoa roubou. Enriquecimento ilícito é roubo. Então, quantas pessoas hoje estão enriquecendo através de roubo? Está roubando aqui, está roubando ali. E aqui o roubo, entre tantas outras coisas, vem na questão de furto também, mas a questão do roubo propriamente dito, as pessoas que realmente estão roubando, né? No próprio Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas estão enriquecendo lá porque estão saqueando, estão roubando as pessoas, a mão armada, ainda estão jogando as pessoas na água. Olha que maldade, que crueldade. Estão roubando, estão enriquecendo de uma forma ilícita. Também tem a questão do receber propina, né, que os políticos aí do Brasil são mestres, né, dão aula na questão de receber propina. Um apartamento foi encontrado aí 51 milhões de reais. Então você vê que a questão da propina também deixa de pagar funcionário, deixa de pagar fornecedor, deixa de fazer o que tem que fazer. Para quê? Para poder ter mais dinheiro, né? Inclusive paga a menos para o funcionário. Vamos dizer aqui, o salário do funcionário deveria ser 2.500, mas em vez de ele pagar 2.500, ele paga só 2.000, ou paga 1.500, ainda acha que está fazendo uma boa coisa. Sobre a questão da rachadinha, por exemplo, quantos políticos não tem esse negócio de rachadinha, que é uma questão política que faz o seguinte: o político chama uma pessoa para trabalhar com ele, no gabinete dele, e o salário, vamos botar em 3.000 reais, vamos assim dizer. Ele não precisa ir no gabinete, mas como o governo federal manda aqueles 3.000 para pagar aquela pessoa que não está trabalhando ganha 1.500 reais, e o político que chamou essa pessoa para trabalhar, que também não trabalha, ganha 1.500 reais. Por isso que é o nome de rachadinha, ou seja, um salário rachado no meio, para ambas as partes, e tanto um quanto o outro não fazem nada. Então, tem várias formas de enriquecer de uma forma ilícita, né, como você está dizendo aqui, mas na verdade é roubo mesmo, é uma questão de roubar, receber propina, deixar de pagar funcionário, rachadinha e tantas outras coisas que o Brasil aí na questão de política, por exemplo, eles sabem fazer muito bem, e inclusive, infelizmente, alguns pastores também estão enriquecendo de forma ilícita. Como é que eles enriquecem de forma ilícita? Eles pegam dízimos e ofertas da igreja e colocam no bolso. A prática é simples assim. E infelizmente muitas pessoas apoiam esse negócio. Deus não está nesse negócio. Não seja fiador de ninguém. Isso aqui é uma questão muito séria. Uma das mais sérias advertências que a palavra de Deus nos dá é para que não sejamos fiadores de ninguém. Ser fiador é garantir que a dívida de outra pessoa seja paga com os nossos recursos. E isso é temerário. Bom, aqui eu vou abrir uma questão que é o seguinte. Por exemplo, uma pessoa pede para você ser fiador e você sabe que essa pessoa corre um risco de não pagar. Mas como é uma pessoa que você gosta muito e você quer abençoar essa pessoa, você até pode ser o fiador dessa pessoa, porque você sabe no fundo que a probabilidade dessa pessoa pagar é muito pequena. Mas mesmo assim você quer ajudar essa pessoa porque de repente ela fez uma questão de ser fiador talvez de uma casa ou de algo que realmente é necessário. E como você é uma pessoa que está montado na grana e você tem uma situação financeira boa, confortável, e você quer ajudar essa pessoa por alguma razão, talvez é uma pessoa da sua família, ou é um amigo que te ajudou muito quando você estava numa situação difícil, ou outra situação dessa, tudo bem de você ser fiador. Mas a Bíblia nos orienta que nós não venhamos ser fiador de ninguém, porque sabemos que se a pessoa não pagar, quem precisa pagar somos nós. E se nós não tivermos aquele dinheiro para pagar porque nós confiamos naquela pessoa, nós seremos acionados pela justiça e, dependendo do caso, poderemos ir presos. Então, agora imagina a sua situação. Agora você vai para a cadeia, você vai preso, porque você foi fiador de uma pessoa que não pagou a dívida e você, como não tinha condições de pagar essa dívida, você acabou tendo que ser preso. Olha que situação. É complicada a situação. Então, se você for fiador de alguém, saiba do risco. E não depois não fica pensando, ah não, mas eu não sabia. Sabia sim, porque a Bíblia menciona. Então nós devemos ter muito cuidado sobre essa questão do fiador. E se falando em fiador, aqui entra uma outra questão também que eu vou falar para você. Eu vou te dar um grande conselho. Eu te falei falando lá no início sobre o Bitcoin. Para você investir no Bitcoin. Agora eu vou falar o que você nunca deve fazer. Pegar dinheiro com um agiota. Há algumas pessoas cristãs que insistem em pegar dinheiro com um agiota. Ah, porque o agiota é meu amigo, porque eu conheço ele. Jamais pegue dinheiro com um agiota.
ainda que você o conheça. Dê um jeito de talvez conseguir no banco, ou conseguir juntamente com a sua igreja, ou com uma igreja co-irmã, ou uma empresa que você tem uma pessoa que da sua família lá, né, que de repente é um empresário, mas jamais pegue dinheiro com o agiota, porque o agiota ele age de uma forma muito cruel. Você pega lá, vamos dizer aqui, R$ 1.000 emprestado com um agiota e por alguma razão você não paga, ou ainda que você pague, ele pode dizer que naquele período houve um crescimento e você deve mais a ele. E você vai continuar pagando. Então aquele R$ 1.000 que você pegou, daqui a pouco está valendo 5.000, 6.000, 10.000. E você nunca acaba de pagar aquela conta. Vira uma bola de neve. E se você não paga, o que acontece? Ele vem e pode dar fim à sua vida, na vida da sua família, por exemplo, para assim ele acalmar os ânimos. Então é extremamente perigoso. Jamais, nunca na sua vida, pegue dinheiro com um agiota, ainda que você o conheça. Saiba lidar com os recursos que Deus dá. Tenha também cuidado com os cartões de crédito. Eles são bons para as compras, mas precisam ser usados com bastante cuidado, pois nos dão a falsa sensação de que o que compramos não precisará ser pago, pois a fatura leva vários dias para chegar. Nessa questão do cartão de crédito, geralmente as meninas costumam ter mais habilidade com esse negócio de comprar, né? Que mulher gosta de comprar, eu nunca vi igual. Se bem que nós homens também, né? Eu particularmente eu gosto de comprar. Eu podendo comprar, eu gosto. Mas geralmente as meninas têm mais essa euforia no comprar. Passa no cartão, aí paga um valor mínimo e daqui a pouco vira uma bola de neve também. O cartão de crédito ele é uma ferramenta muito boa. É excelente a ferramenta que o cartão de crédito dá. Inclusive existe uma questão muito curiosa. E quando você paga uma coisa no cartão de crédito, na verdade você está pagando à vista. Pode parecer estranho, né? Então, a empresa que você tem um cartão de crédito, a financeira, né? A financeira ela paga aquela compra à vista. Depois ela cobra de você. Então, se você for um bom pagador, tudo bem, não vai acontecer nada. Tu vai pagar, tu fez a compra de 1.000, você vai pagar R$ 1.000, não tem problema nenhum. Você fez uma compra de 5.000, você vai pagar 5.000, não tem problema nenhum. Você parcela, então isso vai te dar uma vantagem muito grande, que você pode parcelar aí 10 vezes, 12 vezes, dependendo da situação. Então você vai pagar um valor quebrado. Já pensou? Você vai fazer uma compra de R$ 1.000. É melhor pagar esses R$ 100, né? 10 prestações de R$ 100. Que aí vai ser 10 meses para pagar. Então com aquele dinheiro, em vez de você, aqueles R$ 900 que ficou, que você não precisou pagar à vista, o que faz? Você pode investir numa outra coisa. Inclusive pode comprar Bitcoin. Não tudo, né? Por favor, não vai comprometer o dinheiro da sua compra de cartão de crédito, não. Por favor, nem para comprar Bitcoin, faça isso não. Você precisa ter responsabilidade. Mas aí você pode investir numa outra coisa, até mesmo se for o caso do Bitcoin, compra um pouco de Bitcoin, que em 10 meses ele vai render muito, então dependendo do caso você pode repor. Então faça tudo com responsabilidade. Então o fato de você comprar e ter 10 meses para pagar, te dá uma oportunidade de você comprar uma outra coisa dentro daquilo que é da sua realidade. Se você pode pagar R$ 1.000, então faça a compra de R$ 1.000. Se você não pode, não fica inventando. Vou comprar 1.000 aqui, mas vou comprar mais 3.000 ali. Não inventa. Não inventa. O cartão de crédito, ele é bom, é uma grande ferramenta, mas se você não souber usar, você vai perder muito dinheiro porque vai ser juros em cima de juros e você vai começar a ver que você fez algo que você não deveria. E você, como uma pessoa cristã, você precisa dar bom exemplo. Você não deve ficar devendo a ninguém. Inclusive, falando sobre a questão do fiador, a Bíblia nos orienta para a gente não ser fiador de ninguém, mas também é bom também que a gente não tenha nenhum fiador também, né? Nós não tenhamos nenhum fiador para nós. Nós devemos ter, dentro das nossas possibilidades, da nossa realidade, a nossa vida financeira de uma forma que honre ao nome santo do Senhor Jesus, para que depois não venha falar com situações e acabar falando coisas que não deve. Sobre a questão do agiota, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela pegava, uma pessoa cristã, inclusive, uma pessoa que conhece muito a palavra. O que essa pessoa fez? Ela pegou um dinheiro com a agiota e ela criou um grande problema para a vida dela.
depois de muito tempo, depois de ter pago um valor muito exorbitante, então ela acabou conseguindo, né? O AJ acabou deixando de lado aquela dívida. Por quê? Porque aquela dívida quase quadruplicou. Então você precisa ter cuidado com esse negócio. De AJ não entra nesse negócio. Então o cartão de crédito ele vai fazer uma coisa parecida. Só que a financeira não vai lá na sua casa dar fim à sua vida ou à vida dos seus familiares. Então, mas você precisa dar bom exemplo. Para quê? Para que as pessoas não falam assim na rua: ah lá aquela jovem, ah lá aquele jovem que comprou e não pagou, que feio, e depois diz que é crente. Então você fica mal visto, né? Você fica uma pessoa mal vista e ainda deixa de dar um bom testemunho de pessoa cristã. Então precisa ter cuidado. O cartão de crédito é muito bom, mas cuidado com ele. Conclusão: a forma como lidamos com o dinheiro mostra quem está no comando de nossa vida. Não é errado ter recursos financeiros, desde que não sejam eles que mandem em nós. Então, que nós venhamos ter verdadeiramente a questão de o dinheiro não manda em mim, sou eu quem mando nele. Nós devemos ter muito cuidado com este negócio para que nós não venhamos assim nos perder na questão financeira. A questão financeira, a questão econômica, né, é importante, ainda mais se você depois, amanhã ou depois, você quer adquirir família, você precisa ter uma base sólida. Você precisa ter cuidado com o que você está fazendo hoje. Você precisa verdadeiramente estar numa situação de que a pessoa que está com você sinta firmeza em você, você sabe dominar bem o seu dinheiro, você investe naquilo que tem que investir, você é uma pessoa cautelosa, você tem cuidado onde você vai colocar o seu dinheiro, e todas as pessoas sabem que apesar de você ter uma vida financeira boa, confortável, você quem manda no dinheiro, não é o dinheiro quem manda em você. Porque já viu que situação feia? Quantas pessoas hoje aí, porque tem muito dinheiro, querem comprar pessoas, né? Acha que eu posso fazer qualquer coisa e se desfaz dos outros. Então nós, como pessoas cristãs, nós devemos dar bom exemplo. E mesmo que você não tenha dinheiro, tenha pouco dinheiro, ou quase nenhum, ou talvez não tenha dinheiro nenhum, ainda assim, haja de uma forma coerente com a palavra do Senhor, para que verdadeiramente, quando as pessoas veem você, vê que verdadeiramente a sua vida financeira não é daquelas melhores, mas você não está devendo a ninguém, você vive a sua vida e anda de cabeça erguida para a honra e glória do nome santo do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Segundo historiadores e financistas, o dinheiro surgiu da necessidade de se mensurar a quantidade de valores para se adquirir bens. Número 2. As escrituras sagradas não condenam ter bens materiais, entretanto, alertam para o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Número 3. Os dízimos serviam para custear os elementos utilizados no culto, os levitas, e ajudar as viúvas. Número 4. Honrar é dar destaque, é privilegiar. Deus é privilegiar. Deus deve ser honrado não com o que se sobra, mas com os primeiros frutos e rendimentos de nosso trabalho. Número 5. Uma das mais sérias advertências que a palavra de Deus nos dá é para que não sejamos fiadores de ninguém. Que Deus aqui continue abençoando a sua vida. Eu vou deixar aqui no card um vídeo do Thiago Negro te falando, dando uma orientação sobre a questão do Bitcoin. E à medida que você for assistir o próprio YouTube vai começar a te sugerir vídeos do Bitcoin. Tenha cautela, assista com cuidado, sem pensar em uma coisa ou outra. Faça com cuidado, faça direitinho. Se você puder investir, invista em Bitcoin. É claro que se você pode aí, e deve até também abrir a sua conta poupança ou conta corrente nos principais bancos, né? Banco Rendimento, por exemplo, Nubank, né? A remessa online. Se bem que a remessa online deve ser mais pela questão financeira de transação internacional, né? Ou também no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou outro banco aí perto da sua cidade. Tenha sua vida financeira ativa,
mas dentro da sua realidade. Cuidado, porque a questão financeira, quando nós não temos cuidado com a nossa vida financeira, essa vida, a questão do dinheiro pode nos levar para a sepultura. Então nós devemos ter muito cuidado. Pessoas aí estão perdendo suas vidas por valores muito pequenos. Então cuidado com as dívidas que você está fazendo, cuidado com a vida que você está levando, cuidado para você não se enriquecer de forma ilícita, não vai roubar de ninguém, não vai receber propina de ninguém, não entre nessa vida, porque é uma questão que vai te trazer muita dor de cabeça, inclusive dor de cabeça para sua família. Então cuidado com a sua vida financeira. E que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!